fazendo o estudo do sinal de uma função afim. Como deve ser feito e o que significa fazer o estudo do sinal de uma função. Na aula passada, nós vimos a construção do gráfico e como identificar pontos importantes para traçar um gráfico de uma função afim. Nesta aula, iremos um pouquinho mais além e iremos ver o comportamento de uma função afim em relação a onde ela é positiva e aonde ela é negativa. Então, vamos começar. Bom, vamos começar fazendo uma rápida revisão sobre o que é uma raiz de uma função. Vou dar uma definição geral e depois veremos o caso particular de uma função afim. Lembrando que esta noção de zero de função ou raiz de uma função, a gente já viu na aula anterior. Tá? Essa só é uma revisão para começarmos o assunto. O que é o zero ou raiz de uma função? É um número x, tal que o f de x ele é igual a zero. Em outras palavras, o zero de uma função é o valor do x que torna essa função nula, né? Faz a função ser igual a zero. No caso particular da função afim, nós temos que pegamos a função, igualamos ela a zero e calculamos esse valor do x. Como a função afim ela é da forma ax mais b, e isso é fixo, tá? Ela tem essa forma geral, você vai pegar a função e vai igualar ela a zero. Aí você vai resolver essa conta, né? Ax é igual a menos b, não é? E depois o x ele é igual a menos b sobre a. Então isso daqui, ó, é a fórmula que nos dá a raiz ou zero da função afim, tá? Mas não há necessidade alguma de você decorar isso, não precisa decorar essa fórmula. Basta você saber que como é que eu encontro o zero de uma função. Você pega a função igual a zero e resolve, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Determinar o zero da função f de x igual a 2x menos 2. E vamos construir também um gráfico dessa função. Bom, vamos começar então primeiro pelo zero da função. Tá? Você vai pegar a função, que ela é essa função aqui, ó, 2x menos 2, e você vai igualar ela a zero. 2x menos 2 igual a zero. Aí você vai resolver para encontrar o valor do x. Ó. 2x igual a 2. E por último, x igual a 2 sobre 2, x igual a 1. Ou seja, o meu zero da função, ou a raiz dessa função, ele é x igual a 1. É isso. Agora vamos ver como é que se constrói o gráfico. Tá? O gráfico, lembrando que a gente já viu isso na aula passada. Então vamos ver aqui. Bom, para construir o gráfico de acordo com a aula passada, nós precisamos ter dois pontos. Tá? O primeiro é o zero da função. E o segundo é o ponto onde a função corta o eixo y. Tá? Então aqui nós temos o eixo y, que é esse aqui. Esse aqui é o eixo x. Tá? Bom, o zero da função nós já encontramos, né? E calculamos aqui, ó. Chegamos que ele é 1, x igual a 1, né? Então esse valor aqui nós já encontramos, é 1. Como é que eu encontro o ponto onde ela corta o eixo y? Bom, aí lembrando da aula anterior, é sempre o valor que está desacompanhado do x, ou seja, esse valor aqui, ó, menos 2. Tá? Então, por isso é y igual a menos 2. Então, quando eu for fazer o gráfico, eu vou marcar exatamente nesses pontos. Ó. No eixo x eu vou marcar o ponto 1. Você vai fazer a bolinha aqui, marcando. E no eixo y você vai marcar no ponto menos 2, aqui embaixo. Ó. E depois você só vai ligar esses dois pontos, porque ele é uma reta, né? Então, para você determinar uma reta, você só precisa de dois pontos. Os dois pontos no plano determinam uma única reta. Então, bora ver como é que ficaria isso aqui, né? Ó, vou marcar aqui primeiro o pontinho no ponto 1, depois no ponto menos 2, e por fim eu vou ligar aqui fazendo o gráfico da função. Tá? E essa daqui é o meu gráfico da função, certo? Qual é essa função? É 2x menos 2. Tá? Então aqui, ó, o ponto 1, menos 2, faz o gráfico. E esse aqui é o gráfico da função y igual 2x menos 2. Bem simples, essa é uma revisão da aula anterior. E agora vamos ver exatamente como é que se faz o estudo do sinal dessa função. O que significa fazer esse estudo do sinal.
Bom, fazer o estudo do sinal de uma função afim é responder três perguntas, três questionamentos. O primeiro é você responder quando a função é negativa, ou seja, quando ela assume valores negativos. É dizer quando a função é nula. E é também dizer quando a função é positiva. Então, quando uma questão lhe pedir para estudar o sinal de uma função afim, ou ainda de segundo grau, quadrática, quando nós chegarmos mais lá para frente, é responder essas três perguntas aqui. Ó. Você vai determinar quando a função ela é negativa, quando ela é igual a zero e quando ela é positiva. Tá? Então, é isso aqui. Ó. Isso é fazer o estudo do sinal de uma função afim. Tá? E uma outra coisa importante é que quando nós formos fazer o estudo do sinal, nós iremos olhar somente para o eixo x, para o eixo que está na posição horizontal, certo? Porque ele é o eixo referencial que determina quando a função é negativa, positiva ou nula. Quando uma função está para baixo desse eixo x, a função é negativa. Quando ela está para cima, ela é positiva. E naquele ponto onde a função passa exatamente no eixo x, é o ponto onde ela é igual a zero, onde ela é nula. Tá? Então, bora ver aqui através de um exemplo para ficar mais fácil de entendermos. Vamos pegar aquele gráfico que a gente fez e vamos fazer o estudo do sinal para a gente tentar entender um pouquinho como é que isso funciona na prática. Ó, a gente desenhou esse gráfico, certo? E esse aqui é o nosso eixo x, ó. Você vai, quando for fazer o estudo do sinal, você vai olhar somente para o eixo x. Percebe o seguinte, que nesse pontinho aqui, ó, que ponto é esse aqui que a gente calculou? É o zero da função. Certo? Então aqui eu já sei que a função vale zero, ou seja, aqui a função é nula. Né? Eu vou escrever aqui nula. Então nesse ponto a função é nula. Percebe que quando a função passa desse ponto, ela passou para cima do eixo. Né? Ou seja, aqui para cá ela já está toda para cima. Ó. Né? Então se ela está toda para cima, nesse pontinho para frente, a função toda ela é positiva, ela é maior que zero. Tá? E daqui para trás, ó, a função toda está para baixo do eixo, ou seja, os valores que elas estão assumindo são valores negativos. Então, portanto, daqui para baixo, daqui para trás, ela é negativa, tá, gente? Ela é menor que zero, tá? Mas como assim? Por exemplo, aqui eu tenho 0,5, né? 0,5 ele é positivo. Como é que ele está dizendo que ela é negativa? Né? Menor que zero, mas se ele é positivo. Não confunda as coisas. O que é o estudo do sinal da função? Ele te fala em relação a valores. Ó. Você vai olhar para cá, ó, para o eixo x, quer dizer, a partir desse ponto a função está sendo positiva. A partir desse ponto para trás, a função é negativa. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um número 2, por exemplo, que está na frente do 1, se eu pegar o número 2, substituindo a função, eu tenho certeza que o valor que ela vai me dar vai ser um valor maior que zero. Se eu pegar qualquer valor menor que 1, substituir na função, na fórmula da função, o valor que eu vou conseguir encontrar como resultado vai ser um valor negativo. Tá? Espero que tenha dado para entender. Se não deu, daqui a pouquinho a gente vê mais um exemplo para entender melhor. Tá? Então, ó, observando aqui, recapitulando um pouquinho daquele nosso risco que a gente fez. Observando por esse gráfico, a gente vê o seguinte, ó, que a função ela é menor que zero, ou seja, ela é negativa, quando o x, ó, quando ele for menor que 1, quando ele for menor que 1, a função toda é negativa, né? Ó, ela está para baixo, certo? Quando ela for igual a zero, quando ele for igual a 1, a função é zero, aqui é o zero da função. E quando a função for maior que 1, a função está sendo maior que zero, portanto, positiva, né? Ó. Passou do eixo para cima, ela é positiva. Do eixo para baixo, ela é negativa. É essa a ideia que vocês têm que ter em mente. E como é que eu escrevo esse quadrinho aqui, ó, em fórmulas matemáticas, um modo matemático? Você escreve assim, ó. Né? F de x ele é menor que zero, ou seja, a função que eu estou estudando ela é menor que zero para x menor que 1. Ou seja, quando x for menor que 1, a função é menor que zero. A função ela é igual a zero quando x for igual a 1. E quando ele for maior que zero, né, quando a função é maior que zero quando x for maior que 1. Tá? Ou seja, qualquer valor que eu pegar para x maior que 1, pegar 2, o 3, o 4,
a função sempre vai ser positiva. Qualquer valor que eu pegar para x menor que 1, por exemplo, 0, menos 1, menos 2, a função vai me retornar um valor negativo. Deu para entender essa ideia, né? Bom, vamos pegar agora esse nosso esquema e fazer um esquema um pouquinho mais geral, para a gente tentar entender melhor. Tá? Um caso geral, sem for através do desenho. Né? Bom, a gente sabe que a função afim ela é ax mais b. Né? Esse a é diferente de zero. E a função, a gente sabe também na aula passada que ela pode ser ter dois comportamentos. Ela pode ser crescente ou decrescente. Né? Quando a função for crescente, ou seja, quando o meu valor do a for um número positivo, o sinal de mais, ou seja, a função positiva, para frente da raiz. Quando ele for o a for um valor negativo, o sinal de mais, ou seja, ela é positiva para valores que estão atrás da raiz da função. Não precisa você decorar isso aqui não, tá? Só é um caso geral para você ter uma ideia. A gente vai ver como não precisa decorar isso aí através do exemplo a seguir. Vai ficar melhor para a gente ver sem precisar ficar decorando esse esquema de mais, de menos, certo? Bom, vamos lá. Vamos fazer o estudo desse sinal dessa função. Vou fazer aqui com a caneta para ficar melhor para a gente ver. Né? Bom, primeiro, né, o que você tem que fazer para fazer o estudo do sinal da função? O primeiro passo é determinar a raiz dessa função. Para isso, você vai pegar a função, né, e vai igualar ela a zero. Ó, peguei a função aqui, 2x menos 5 igual a função a zero e resolvo essa conta para eu encontrar o valor da raiz da função. Tá? Aí eu vou resolvendo, x igual a 5 sobre 2. Depois que você encontrou o zero da função, você vai marcar esse ponto no eixo x, tá? No eixo horizontal. Você marcou aqui. Depois que você já identificou a raiz, já marcou ela no eixo x, o próximo passo aqui, ó, esse aqui é o eixo x, tá? O próximo passo é você determinar onde está o sinal de mais e de menos. Tá? Só que para isso, antes, claro, você tem que saber se a função se ela é crescente ou se ela é decrescente. Tá? Essa função aqui, ó, 2x menos 5, ela é crescente. Por quê? Porque o meu valor do a é 2. E 2 é um valor positivo. Então, se ele é positivo, a função é crescente. Tá? Então, como a função é crescente, o sinal positivo ele está para frente do 5 sobre 2. Tá? Ó, ficaria desse esquema aqui. Tá? Como eu disse que não precisava decorar, basta você fazer o seguinte. Ó. Como eu sei que a função é crescente, então ela está crescendo. Né? Se ela está crescendo, o comportamento dela é assim. Ó, ela vai assim. Né? Ela é decrescente se ela viesse caindo. Tá? Mas como ela vai crescendo, ó, então ela passa no ponto, na raiz, assim. Tá? Ó, onde é que foi que ela passou a estar para frente, a estar para cima do eixo x? Foi daqui para frente, ou seja, daqui para cá, ó, tudo é positivo. E daqui para cá, tudo é negativo, porque ela está para baixo do eixo. Tá? Então, por isso que o desenho fica assim. Sinal de mais para frente, sinal de menos para trás. Tá? Portanto, o estudo do sinal, como é que vai ficar? Aí vai ficar assim, ó. A função f de x, que ela é 2x menos 5, ela é menor que zero quando x for menor que 5 sobre 2. Ó. Quando x for menor que 5 sobre 2, o sinal aqui é todo negativo. Então, ela é menor que zero nesse caso. Ele é igual a zero aqui na raiz, ó, no 5 sobre 2. E onde é que a função é positiva? Onde é que ela é maior que zero? É maior que zero, ó, daqui para frente, ou seja, maior que 5 sobre 2. Então, isso aqui é fazer o estudo do sinal, tá? Fazer o estudo do sinal não é só fazer esse desenho aqui, não. Fazer o estudo do sinal é fazer essa tabelinha aqui, ó. Tá? Bora ver aqui mais um exemplo. Fazer o estudo do sinal da função 3x mais 6. Tá? Fazer aqui agora sim é com a caneta. Vamos começar aqui para a gente ver. Ó. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo você vai... vou escrever aqui. Primeiro você vai pegar a função, que ela é 3x mais 6, e vai igualar ela a zero, tá? Então, ó, 3x
mais 6 igual a 0. 3x igual a menos 6, né? X igual a menos 6 sobre 3. X igual a menos 2. Portanto, a minha raiz da função é x igual a menos 2. Depois que eu calculei a raiz, eu vou marcar essa raiz. Opa, era para ser uma reta. Aqui na reta, faz de conta que está reta. Vou marcar aqui o ponto menos 2, tá? Então, vou marcar aqui, ó, menos 2. Feito isso, agora eu preciso saber se o sinal de mais, se ele está para cá ou se ele está para cá. Bom, então primeiro eu tenho que saber se essa função é crescente ou decrescente. Essa função, ó, ela é crescente porque o número que está acompanhando o x aqui é 3. 3 ele é positivo, então, portanto, a função ela é crescente. Se ela é crescente, então ela está nesse sentido aqui, ó. Tá? Ou seja, o meu sinal de mais está para frente. Então, ficaria isso aqui. Depois que eu já fiz esse distribuição do sinal, aí eu vou fazer, de fato, o estudo do sinal da função, ó. Aí você vai fazer aqui, ó, né? Qual é a função? A função é 3x mais 6, tá? Então, vou colocar aqui assim só f de x. f de x, ela é menor que zero quando, né? Quando é que o sinal de menos apareceu? Ele apareceu do menos 2 para trás. Ou seja, o x ele tem que ser menor que menos 2. Quando é que a função é igual a zero? No x, no zero da função, ora, menos 2. Quando é que a função é maior que zero? O sinal de mais apareceu aqui na frente do menos 2. Então, x maior que menos 2. Tá? Então, essa daqui é o estudo do sinal da função. Tá? Espero ter dado para entender aí. Bora ver aqui mais um exemplo. Fazer o estudo do sinal da função menos x menos 5. Então, primeiro passo, você vai pegar a função e vai igualar ela a zero. Menos x igual a 5. Aí aqui ficou negativo o menos x, então você tem que multiplicar aqui por menos 1. X é igual a menos 5. Encontrei o zero da função, você vai marcar ela aqui agora na reta. Tá? Menos 5. E agora você tem que distribuir o sinal positivo, se ele está para cá ou para cá. Bom, como a função ela é aqui, ó, está negativo, né? O número que está acompanhado é menos 1 aqui do x, né? Então, o menos 1 é negativo, então a função ela é decrescente. Se ela é decrescente, o sinal de mais está para trás, tá? Então, aqui é menos, o mais para trás e o menos para frente. Feito isso, a gente vai fazer agora o estudo do sinal aqui, ó. F de x menor que zero, quando x for menor que menos 5. Quando x for igual a menos 5, ele é menor, perdão, aqui eu errei aqui, perdão. Ó, f de x, a função ela é menor que zero, onde apareceu o sinal de menos. O sinal de menos apareceu para frente do menos 5, então na verdade não é isso aqui não. Tá? Na verdade é x maior que menos 5, tá? Ó, a função é negativa, menor que zero, aonde? Onde apareceu o sinal de menos. O sinal de menos apareceu aonde? O sinal de menos apareceu aqui na frente do menos 5, ou seja, ele é maior que menos 5. Então, x maior que menos 5. Tá? F de x igual a zero quando x for igual a menos 5, né? E agora a função ser maior que zero. F de x maior que zero quando x... Ó, onde é que apareceu? Para trás do menos 5. Então, x ele tem que ser, agora sim, menor que menos 5. Tá? Então, esse aí foi o nosso estudo do sinal da função. Tá? Vamos ver